Olá, eu sou o Vitali. Estamos aqui no Takingcast. Eu sou o Head de Agilidade e estou com o Alex Scarelli. Ele é um executivo de TI e também um especialista em engenharia de software. E a gente vai abrir falando para você se apresentar, para você trazer um pouco da sua história, da sua experiência. E o nosso assunto vai ser falar sobre IA no mercado de trabalho. Como que isso vem impactando, né, desde o operacional ao estratégico e como a gente vai lidar com isso na nossa vida daqui para frente. Muito bem-vindo. Por favor, se apresente. Obrigado, Vitali. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite, gente. Bom, eu trabalho com tecnologia há 20 anos, né? Sempre com foco em desenvolvimento. Um foco mais recentemente, minha última posição, eu fui superintendente de engenharia lá na Livelo, né? E agora estou no momento de transição, então aguardem novidades nos próximos aí. E, cara, amo tecnologia, né? Só sei fazer isso da vida e AI para mim eu acho muito bacana a gente falar e ainda a gente falar sobre o impacto da AI nas nossas vidas real mesmo, né? Não ficar realmente só para a parte ali do robozinho gerando os textos e falar de uma perspectiva do que pode acontecer com todo mundo, né? No mundo, em business, nossas vidas particulares. E existe um certo romantismo da IA. A IA vai ou não acabar com empregos, né? Nós vamos ter um problema, uma nova epidemia de desemprego. Como é que vai ser isso, né? Mas eu queria começar falando desse fator estratégico no mercado de trabalho. Como que a IA, do ponto de vista estratégico, já está nas pautas dos comitês executivos, dos conselhos de administração. Como que você vê isso? Como é que você vivenciou isso lá dentro, né, da Livelo, e como você vê isso aí na sua nova jornada aí que você não pode falar? Legal. Não, realmente, eu acho que quando a gente fala de generativa, né, o computador ele, né, vem dando insights para a gente há muito tempo, né? Agora ele, né, tem a generativa de estar aprendendo, ele está aprendendo a conectar coisas. E o que eu acho que tem um impacto grande no mercado de trabalho é porque realmente há uma evolução, né? É mais uma ferramenta, né, mais um jeito da gente utilizar. E toda vez que a gente fala disso, fica muito no etéreo, né? Putz, mas espera aí, o que vai acontecer com o meu emprego, né? Será que eu vou perder meu emprego? E a gente veja a AI em algumas situações, em alguns mercados, ela já ajudando, né? Então, obviamente que ela não vai só interferir ou alterar quem trabalha lá no operacional, né, na parte ali onde substituído por robô, mas a gente tem AI em todos os âmbitos, né? E você falou sobre conselho administrativo. Vai ser normal ter um representante, um membro do conselho administrativo robô, né? Que vai trazer o que foi discutido, né? Vai ter a melhor memória de todos, né? Vai ter a melhor conexão de todos, vai poder ser a grande consulta de todos, né? O que está acontecendo no lugar tal, né? Ele vai poder saber e, obviamente, dar insights. Na medicina, né? Tem um hospital em Boston de câncer que hoje um médico, né? Então, médicos especialistas e tal, e um dos membros deste corpo médico, corpo clínico, é um robô, né? Por quê? Muita avaliação de imagem. Então, na hora que o robô ele sabe, né? Olha, isso aqui, né, vai tender essa manchinha que você não está vendo, né? Ele consegue detectar. E já vejo que ela tem padrões que toda vez que pode se transformar nisso. Putz, vai acabar o trabalho do médico? Obviamente não. Mas o médico ele tem mais uma ferramenta, né? Eu acho que comparar um médico perder o emprego dele por conta da AI é a mesma coisa que comparar um médico perder o emprego quando saiu o raio-x. Né? Quando saiu ressonância magnética, mudou o jeito, né? A medicina mudou. Eu acho que acontece a mesma coisa e aí ela vai ter um impacto, né, em todas as profissões, né? Algo novo aí para todo mundo. O trabalho, acho que essa questão
de usar a IA como um instrumento, né? Como um membro, isso é muito legal. A gente tá fazendo algumas experiências aqui, que eu também não vou entrar muito no mérito, legal. Mas nós estamos trabalhando um advisor, esse membro do conselho que consegue ter essa memória também e principalmente que consegue analisar cenários, que eu acho que a gente joga lá business cases, iniciativas, os business plans, M&As que a gente quer fazer, a gente vai lá, plá, joga lá dentro e ele já começa a ajudar a destrinchar, por exemplo, cara, você tá com essas 5, 6 coisas aqui no teu radar, isso aqui dá para fazer no primeiro horizonte, isso aqui é melhor no horizonte 2, isso aqui você descarta porque é furada. Então a gente já começa a ter resposta mais rápido, porque normalmente, e acho que a gente tem usado IA na questão estratégica muito para prever cenários e não para eles tomarem decisões ainda por nós. Nós vamos falar disso, né? Mas principalmente para eles começarem a mostrar para a gente a percepção de risco, percepção de algum comportamento possível, alguma tendência que a gente acaba na análise mais analógica, né, não conseguindo interpretar. Mas legal. Além disso, né, que você tem comentado, acho que do ponto de vista estratégico, a gente tem também a questão da preocupação com segurança, preocupação com como os dados vão ser tratados, porque existem os jargões de mercado, que eu não vou repetir aqui por uma questão de elegância, mas a gente sabe que entra porcaria, sai porcaria. Exatamente, exatamente. Como que você vê isso? Você como já um cara mais assim, especialista na engenharia, como que você está vendo isso? Como é que está sendo tratado isso no dia a dia ali? As decisões que a gente precisa tomar. Acho que é legal porque o público que está assistindo a gente tem executivo, tem um pessoal de engenharia também, que eu acho que é uma dica aí. Tem mais de 20 anos de experiência para poder dar um toque, né, sobre isso. Legal. Eu acho que... Tanto é que quem está usando pesadamente AI... Quando a gente fala de AI, a gente fala assim, bom, ChatGPT. Né? Então, vou lá, ChatGPT. Mas, na verdade, tem vários robôs e cada robô especializado em alguma coisa. Né? Então, a gente tem que usar isso de uma maneira como uma equipe mesmo, né? Então, se você tem um robô que gera algo, é inteligente você ter outro robô que consiga validar o que esse outro está fazendo na mesma velocidade, né? Então, um CI/CD super eficiente, né? Com cenários de teste, uma coisa fantástica com AI é gerar massa de teste e cenários de teste de maneira automatizada. Né? Para quem trabalha com engenharia sabe que o grande terror na hora putz, vamos gerar massa de teste. Né? Como é que eu posso ter uma massa de teste coerente para poder fazer os testes e não ter que fatalmente ter um ambiente de produção copiado, enfim. Então eu acho que quando você começa a combinar especialidades, né, dessas inteligências junto com a inteligência humana, é o que vai grande amarrar. Então, assim, se você tem uma equipe onde ela preza muito pela velocidade e pouco pela qualidade, é o que você comentou, né? Vai entrar porcaria e vai sair porcaria muito mais rápido, né? Se você tem uma equipe super criteriosa com entrada, né, e não veloz e super criteriosa com qualidade, provavelmente eles nunca vão entregar nada. Cybersecurity, né? Numa noia, eles nunca vão entregar nada porque tem um receio, né? O eternamente tá faltando isso para ficar bom, tá faltando isso para ficar só bom. Só isso, só aquilo. Só isso, exatamente. Mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Exato. Então acho que precisa ter a mescla, né? Precisa ter a diversidade, né? De uma maneira... É muito importante colocar a diversidade em tudo e por que não a gente falar de diversidade junto com o robô, né? Então eu ter linhas, né, de avaliação diferente ali para poder fazer uma entrega boa e não acelerar, né, acelerar o que está acontecendo, mas sim te ajudar, né, em como resolver os seus problemas aí no fim do dia. Eu falando
disso aí me fez lembrar. Eu tenho esse ano, o meu sabático é diferente. Eu tenho feito um sabático trabalhando. Legal. Porque como eu venho do mundo minha formação é design. E eu venho do mundo do design que virou desenvolvedor por ódio, né? A gente às vezes o ódio é bom para esse sentido. Mas eu tô longe de ser um engenheiro de software, né? Mas eu programei muitos anos na vida, dei muito treinamento, muita aula disso e construí muito produto digital. Que nem se chamava produto digital naquela época, né? Na minha época, que já tô mais velho. Você entregava programa. Exatamente, era o garoto de programa. Mas o que eu tenho visto aí como tendência, né? E até recentemente em alguns treinamentos e tal, tá se falando muito nas squads virtuais. Então, squads de multi-agentes. E eu queria saber o quanto você está antenado nisso e o quanto você acha que isso pode ser uma realidade, por exemplo, nas tuas estratégias, quando você começa a falar de futuro, como que você planeja isso, usar isso, porque os multi-agentes são interessantes. Você tendo processos bem desenhados, os agentes podem fazer muito do trabalho que o humano faria, né? Mas em compensação, o quanto isso pode ajudar os humanos a fazer trabalhos mais nobres, vamos chamar assim. Me conta aí um pouco disso. Eu acho isso que é algo que hoje já acontece. Inclusive tem um cara que eu admiro demais, não sei se você conhece o Silvio Meira. É um cara fantástico que fala sobre... Ele fala sobre AI desde antes de virar moda, né? Igual a gente tá falando sobre agilidade. Ele é um cara fantástico. E ele já tem, inclusive, uma plataforma de colaboração, né? Que é mais ou menos isso. Humanos e robôs. Então, multi-robô e é algo para você usar, é acadêmico. Não é ele... Deixa todo mundo lá. Depois até a gente pega aí o nome e coloca pra galera, se for o caso. Mas... onde tem uma plataforma que nós todos podemos entrar e vão ter robôs lá. Então a gente vai fazer perguntas, vai colocar problemas e aí esse robô ele vai interagir junto conosco. Então acho que quando a gente fala sobre squad virtual, né, sobre... Hoje, né, já é uma realidade, a gente não está no mesmo ambiente, né? Por mais que algumas empresas, né, estejam revendo isso, é uma realidade, né? Obviamente vão ter situações, muito dependendo da cultura da organização. Mas virtualmente não vai ser barato a gente pôr um robô para ele fisicamente aparecer. Ele vai estar online, né? Então, eu acho que essa colaboração, ele acaba agregando uma pessoa a mais na equipe, né? E aí a equipe vai se preocupar realmente com outras coisas. Igual a gente, né? Eu acho que é sempre bom, né? Hoje a gente está num mundo tão digitalizado, né? Com tanta coisa que a gente nem percebe mais, né? Que a gente faz, que se a gente for voltar 20 anos, 30 anos, não tinha nada a ver, né? Era incabível você pensar num banco sem agência. Hoje é um saco pensar num banco que você tem. Um banco que te faz ir para uma agência, ele tem um déficit, ele tem um problema que ele não resolveu ainda, né? Então eu acho que a gente estava falando há pouco sobre o Waze, né? A gente terceirizou algo que era, cara, você precisava memorizar nome de rua, como é que você ia fazer... Caminhos. O caminho oficial, o caminho alternativo. Exato. Um roteiro de viagem internacional é surreal se você for pensar. Você chega num lugar... Hoje você chega num lugar... Você abre teu celular... Onde né? você tiver, você vai. Tem até o meme, né? Hoje tem uns memes, tava vendo lá. Cara, hoje eu vou ficar sem celular, eu vou passear. Aí ele vai passear, aí ele uma hora volta lá, ele tá sentado num banco de praça, e agora? Como é que eu volto pra casa? Né? Ele foi passear sem celular e não consegue voltar pra casa. E não sabe pra onde vai, né? Porque você fala, cara, eu vou passear. Aí você passa na frente de um lugar. Hoje, eu não sei se você é assim, mas eu sou. Eu normalmente vou pra um lugar, a primeira coisa que eu faço é procurar no Google o que tem lá. Exatamente. O que tem aqui nos arredores e tal. Com relação ao negócio de squad virtual ainda, quando eu tava falando, quando a gente ouve falar disso, a gente ouve também falar muito
das squads montadas também exclusivamente com agentes, mas aí é muito mais para automação e fazer com que o trabalho mais repetitivo, vamos chamar assim, não é um RPA. Não, eu não estou falando do RPA em si, pode até envolver RPA em algum momento, mas falando do squads montadas com agentes de IA, né? Isso é uma coisa que eu tenho visto. Tem alguns. Tem um professor aí da. Eu não sei se ele é da UNB, chama Sandeco. Você falou do Silvio Meira, eu não conheci, eu anotei aqui porque eu vou querer conhecer. É legal. Né? E ele é um cara que ele está muito conectado com uma tecnologia, não é nenhuma tecnologia, é um framework de IA para criar multi-agentes, né? E ele é usado, ele é muito cogitado estrategicamente para poder falar o seguinte: cara, eu tenho aqui uma empresa de sei lá, copywriter no marketing digital. E ele falou, cara, eu tinha que construir um time, né? Um dos desafios dele era construir um time de copywriter físico, né? E esse time ia me custar $32 mil lá, né? E ele trouxe o case que eles conseguiram montar uma squad de agentes e aquilo que você falou, hierarquicamente montada. Eu tenho 2 agentes que fazem o web scraper, aí eu tenho um agente que faz o copy, tem um agente que formata no estilo que precisa, e tem um agente que é um coordenador que avalia se está tudo no estilo definido como precisa, faz o checklist de QA, e um que libera a publicação na rede social. Então tudo isso num lugar só. E aí você fala, o cara criou um processo, um fluxo, um workflow que todo ele é virtual. O cara pode estar em qualquer lugar do mundo, ele vai ter esses caras trabalhando para ele 24 horas, 24/7, aquela coisa que a gente sabe que são os argumentos que assustam. E eu tô usando isso para pegar um gancho para a próxima conversa, que é: olhando para esse cenário que parece meio de cinema, de filme, né, de ficção, você enxerga que isso faz sentido dentro de equipes do nosso mundo moderno, do mundo que a gente está hoje? E você acha que o futuro disso é para quanto tempo? Eu acho que sempre... Forçando a barra. Desculpa, né, que você seja futurista ao extremo. Não, mas eu tenho muita dificuldade de enxergar não tendo interação humana, né? Eu tenho muita dificuldade. Por quê? Porque se no final é um humano que tem que consumir, tem que ter uma curadoria ali. Por quê? A grande graça da IA generativa é que ela aprende, né? Então um robô falando com outro robô, que vai falar com outro robô, tá um aprendendo com o outro, tá um aprendendo com o outro. E eles podem ir, inclusive, né, teve lá, né, eu não lembro qual foi a empresa que puseram 2 robôs para conversar, e eles... Foi o Google. Acho que foi o Google, que eles entraram, os 2 robôs começaram a falar... Saíram do idioma, né, e começaram a falar em código, né? Porque exatamente um estava aprendendo ali com o outro. Então eu acho que sempre vai acabar tendo uma interação humana dentro de um determinado processo, né? Principalmente na hora que você vai gerar coisas, né? Eu acho que a indústria, né, de tecnologia, né, principalmente, ela é uma parte muito criativa, né? Porque você gera coisas, né? Você gera coisas e você entende problemas dos outros, né? Então, você acaba usando uma plataforma, né, criando algo para resolver um problema. Então, você usa tecnologia para resolver um problema. Eu acho que alguém vai ter que explicar pro robô que problema que é, né? Alguém vai ter que pegar e lidar com isso, né? Então, por isso que eu acho que sempre, óbvio, né, vão ter várias situações, né? A gente tem exemplos clássicos sobre direção, né? Num futuro muito próximo, e aí depende muito do apetite de setores dessa indústria, ele vai ser algo que você vai dirigir por prazer,
né? Você não vai dirigir mais por uma necessidade, eu preciso me deslocar do ponto A para o ponto B. Você vai dirigir porque você quer dirigir, né? E obviamente seu carro vai ter que estar cheio de sensor, porque ele vai ter que ser percebido, né, pelos outros carros autônomos. É muito ligado hoje, né? Acho que no Brasil ainda não, mas nos Estados Unidos, quem compra carro manual porque quer, né? Porque tem prazer em trocar marcha, porque em alguns modelos não existe, outros ele é mais caro ainda. Então eu acho que vai acabar ficando nessa situação, alguns mercados, né? Então sim, não vai mais precisar do ser humano. Sim, o próprio, né, o robô vai resolver tudo, mas para atender uma demanda humana, né? Que é, nesse caso que a gente está citando, né? Te tirar de um ponto A e levar para o ponto B. Né? Eu acho que é isso que você está falando de essa preocupação, né? Eu acho que essa é uma sensibilidade mais do que uma preocupação. Eu acho que é super legal, principalmente vindo de um engenheiro de software, né? Que não perder essa relação com entender o cliente, entender o ser humano do outro lado, que ele não existe motivo pelo qual a gente programe ou desenvolva qualquer coisa que não seja para atender uma necessidade humana. Ainda, talvez Exato. tenha as necessidades futuras aí, né? E a gente vai falar um pouco delas, que eu já vou jogar aqui Até queria pegar um gancho tá que você comentou sobre necessidades, né, humanas. Tem necessidade que a gente gosta de fazer. E tem algumas outras que a gente não gosta de fazer. Eu, até se alguém gostar aí, manda pra gente, mas quem que gosta de ligar em uma prestadora de serviço para negociar valores? Ah, eu acho que tá caro minha internet, acho que tá caro meu celular, acho que tá caro minha assinatura de não sei o quê. Quem que liga e fala assim, nossa, hoje é dia de negociar, que ótimo. Ninguém acorda. É algo que provavelmente você posterga até a última situação, liga e vai ter um atendimento ruim. Por quê? Porque a empresa do outro lado, ela não tá sendo customer-centric nesse caso, né? Sim. Porque ela tem, obviamente, que proteger a parte ali do faturamento, enfim. A gente pode colocar, e acho que é uma tendência, você colocar um robô para fazer isso, né? E do outro lado, um robô para fazer essa argumentação. Então isso é uma necessidade humana, né? Negociar, entender as coisas é uma necessidade humana. Mas eu preciso fazer, eu quero fazer, eu não quero. E né? é chato. Então, é chato. Esperar a musiquinha. Exatamente. É bem chato. Tem um site que é um case do ChatGPT, tem um site americano que você coloca a empresa acho que vende, eu não sei como funciona direito, mas você vende a dívida para esse lugar e esse lugar negocia. Então, acho que I don't want to pay, uma coisa assim. E é via chat, né? E aí o pessoal do ChatGPT colocou a geração 3 para negociar uma dívida. O ChatGPT conseguiu um desconto de $50, o 3. A geração 4 conseguiu um desconto de $100. Proporcionalmente na negociação. à dívida. E esse chat, né, ele estava sendo feito, obviamente, por outro lado, por um ser humano. Né? Então, acho que isso vai acontecer, né? Essa evolução, essas coisas que a gente não é criativo, não é prazeroso, não é nada, isso com certeza vai ser terceirizado. Óbvio, né? Quem curte fazer a negociação, provavelmente essa pessoa vai ter um problema com o emprego, né? Porque um robô vai conseguir negociar muito melhor do que ela, porque vai ter todas, neste caso, né, específico. Sim. Ali, não obviamente negociações grandes ou não normais, mas de um serviço, uma commodity, né, oferecida, vai ter esse impacto. E isso é muito legal. Eu numa dessas minhas caminhadas aí de imersão da IA e tal, eu também assisti uma palestra do Ricardo Amorim, num evento de IA que teve agora no meio do ano, e o Ricardo Amorim trouxe um case de um hospital, que o hospital, obviamente, devidamente mapeado, né, como ele ia fazer isso, ele atendeu, ele tinha médicos que eram médicos agentes de IA que falavam com o paciente só por telefone. Ele atendia chamado de emergência, monitorado, né? E era chamado de verdade, não era chamado fake, era chamado de verdade. E ele atendia aos chamados. O agente de IA
com uma URA, ele atendia, ele ouvia a pessoa falando, eu tô aqui com meu marido, né, tem um ataque cardíaco. A IA falava, a senhora se acalme, vamos ajudar, coloque ele na posição X, ele está respirando, ele está como, não sei o quê. Então a IA falava para a pessoa, e ele pôs as gravações. Eu não sei se ele tem no canal dele lá no LinkedIn, mas é um negócio bem legal. Se eu achar, eu prometo da gente colocar aqui nos comentários aí para vocês. E ele mostrou isso, que a IA resolveu o problema. Atendeu, fez o atendimento, ajudou a pessoa ia falando com a pessoa, falando mesmo, calmamente e tal. Aí, no final, deu tudo bem, o homem lá ficou bem, ficou, né, salvo. Fizeram uma entrevista com a pessoa, com a mulher que ligou, porque o hospital estava monitorando. É lógico que a qualquer momento, se o IA, né, alucinasse, falasse, então tampa o nariz dele, exatamente. Se ele parar de respirar é porque morreu, né, alguma coisa assim. Eles fizeram uma conversa com ela para pegar o feedback e perguntaram: você acha que você foi atendido por uma pessoa ou por um robô? E a pessoa falou, por uma pessoa. Eu falei com uma pessoa, era um homem, né? Foi atendido por um homem, fulano, tal, falou o nome. E aí eles apresentaram que era um robô. Um robô. E a pessoa não acreditou. E é lógico, deu bom. É lógico que eu não sei quantas vezes alguém ligou e deu ruim. Exatamente. Isso daí a gente vai ter que ver na pesquisa em algum dia, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que quando a gente fala dessas necessidades humanas e tal, são tão impensáveis mesmo. Qual é o uso disso? Como é que a gente vai usar isso de um jeito ou de outro? Que a gente fica pensando, será que aquele paramédico que está lá na emergência atendendo, está preocupado que uma IA pode fazer uma parte do trabalho que ele faz? Não para substituí-lo, mas para ele poder escalar o conhecimento dele, porque alguém tem que treinar essa IA. Exato. Alguém tem que colocar um protocolo de segurança, um protocolo médico, um protocolo de atendimento, né? Então acho que é mais nessa linha que vem nosso próximo bloco aqui, né? Que é quais são, na sua percepção, os grandes pontos de evolução que a IA está trazendo para dentro do mercado de trabalho. Então, o que você já viu aí que, por exemplo, esse profissional nessa atividade ele era bom, mas com a IA ele ficou muito melhor? Legal. Tem algum case aí? Tem um que você me fez lembrar com o exemplo do médico, né? Uma das... né, a Europa, ela um continente que está envelhecendo bastante, né? E assim, a hora que você fica velho, você não quer depender de pessoas, né? Você não quer ser cuidado. E o europeu, né, muitas vezes está sozinho nisso, né? Então, como a família está longe, então como ajuda? E aí você comentou sobre, né, o que o paramédico faz, o que a equipe faz. Hoje já tem uma tecnologia, e aí a gente pode entrar na segurança da informação, né, uma tecnologia que não faz leitura facial, então ela bloqueia a face, ela fica com câmeras especiais de infravermelho, todo tipo de câmera, e monitora você na tua casa o dia inteiro, vendo como é que estão as coisas, né? E prevendo possíveis problemas. Então, pode ver se você está com febre, se você está com algum tipo de problema, se você caiu, né? Se você está lento, se você está letárgico. Então, a câmera ela vai acompanhar e aí né, o paramédico ele vai receber um relatório completo, né? Então, assim, ele vai mudar o jeito, o approach dele? Vai, ele recebeu uma ligação de alguém, né? Nesse caso, quantas situações tem, né? De infelizmente, da pessoa morrer dentro de casa e semanas depois os vizinhos encontraram e descobrirem, né? Então, mas numa situação de uma ligação, o paramédico de chegar a fazer um monte de coisa, né? Tentar ali sinais vitais, enfim. Você imagina isso, né? Então, de novo, ele continua sendo um paramédico, na minha visão, só que com um aparato gigante de informações prévias.
né? Provavelmente vai ter pulsação sendo medida o tempo todo, né? Se você comprou, né? Se você comprou um negócio para te monitorar a tua casa inteira, você usaria um relógio para medir como é que estão as coisas. Então é fantástico isso, porque o paramédico, no final das contas, não é um robô que vai ali ver, é um paramédico, mas ele vai olhar, né, toda a situação, né, do jeito que está, já com a informação muito mais adiantada, né, para ele tomar ação. E óbvio, as taxas de sucesso, aí vem para fazer melhor, as taxas de sucesso aumentam muito, porque provavelmente essa inteligência artificial vai aprender a prever situações, né? Então, olha, está começando num quadro tal, então já vamos acionar, né? Enfim, e aí você vai sempre ter sua taxa de sucesso vai aumentar. Quando a gente fala de engenharia de software, né? Quando a gente fala de codificação, cara, fatalmente nós vamos nos geradores de código, né? Isso ajuda muito, você gerar código. Só que aí vem né? Tinha uma época, quando começou servidores em nuvem, né? Eu trabalhei em grandes instituições, né? Principalmente bancárias, que você falava de colocar informação em nuvem, todo mundo pirava. Falava assim, você tá louco que eu vou ter todas as minhas informações, meu molho secreto numa nuvem, para quem quiser ver, né? E isso foi evoluindo, esse preconceito foi se perdendo, porém, a parte de segurança, né, dos serviços de cloud, segurança, privacidade, tudo isso ficou super evoluído. Então, hoje, se você coloca, você não ter um serviço de nuvem, pelo contrário, né? Hoje já nossa, tô perdendo dinheiro e correndo riscos desnecessários. Quando a gente fala de todo mundo quer um robô, todo mundo quer um robô, e o robô aprende. Então todo mundo quer um robô esperto, mas ninguém está disposto a ensinar esse robô, né? Então assim, quando eu vou avaliar ferramentas de aceleração, de desenvolvimento, do que seja, a minha maior preocupação é para onde esse código está indo, né? Tem que ficar aqui no meu ambiente, porque ainda não tem situações que me garantam que o meu código, né, vai ficar no lugar que é só meu, né, que não vai ser usado por mais ninguém. E aí a gente vai pro outro lado, né, que é o lado do open source. Quem tem sucesso é o open source, né? Hoje, sinais disso, mas eu não vou falar do meu código. Tem grandes evoluções disso. Então, tem dilemas sociais, éticos, né, de business que precisam ser discutidos, que a AI, eu acho que ela vai acelerar isso, né? Ela vai pegar e vai acelerar. Mas imagina só, num mundo onde o desenvolvedor ele vai codificar de uma maneira diferente, né? Ele vai ter muito mais skills de prompt, né, de como perguntar, de como usar aquilo, do que propriamente de gerar o código, que quem é de desenvolvimento sabe, né, quando surgiu o Hibernate, né, porque pro pessoal nerd sabe que você tá aí dando dicas da idade, né? Dei dicas da idade, mas eu lembro que, nossa, peraí, eu não vou mais codificar o banco de dados. Não, mas espera aí, como isso? Esse cara não vai conseguir fazer algo com a mesma qualidade de gerenciamento do dado no banco de dados do que eu. Hoje em dia, codificar, né, fazer essa parte mais básica de banco de dados é impensável hoje. Você pega para o menino hoje para programando em Python, não sabe o que é. E ok, né? Porque hoje não precisa mais. Então eu acho que eu sempre gosto de comparar trazendo no passado, porque no passado era assim, né? A gente tinha sempre teve esses pensamentos quando fala de tecnologia. Muito bom. Cara, e tem uma coisa que você me foi falando, um assunto vai puxando o outro, né? É muito legal. Essa coisa do prompt, você falou da engenharia de prompt e tal. Como isso vai ser... acho que tá aí uma coisa pra gente explorar nessa conversa, que eu comentei um pouquinho antes que a gente está desenvolvendo aqui uma aplicação. Vou fazer merchan de novo. Eu já fiz merchan no nosso podcast passado, vou fazer um hoje de novo. Né? A gente está lançando uma IA, está lançando o Tati GPT, e ele é uma suíte com vários agentes dentro dele e tal, e ele é focado em gestão de produto, desenvolvimento de software e
assim, gerenciamento de portfólio, mas ele pega de ponta a ponta, do up ao downstream. A gente tem vários pré-prompts, processos realmente que representam todas as etapas da jornada do desenvolvimento, vamos chamar assim, para não ficar um merchan muito longo, né? E a PO, né? Ela era uma PO que já posso dizer, ela era uma PO tradicional. O que era uma PO tradicional? Que escrevia história manualmente, ela tinha que ir lá, ficar horas ouvindo ideias, fazendo processos de imersão, usando práticas emergentes, etc. e tal, e depois ela sentava solitariamente na frente do computador e ficava lá despejando história de usuário para tentar vender a ideia para o tech lead, para o time e etc. E eu falo que é a era do PO tradicional. Então você que é PO tradicional, que só faz isso que eu acabei de descrever, presta atenção no que eu vou falar agora. E ela, né, entrou num processo de ter que colocar e de ter que trabalhar a engenharia de prompt. Ela teve que aprender como tirar proveito da IA, porque a gente estava construindo, né, um produto de IA com um motor nosso de IA que era para escrever histórias de IA, né, para softwares com IA embarcada. É totalmente diferente isso. Então eu falo que é quase meta, né, físico. E o grande barato disso ela precisou se transformar numa profissional de engenharia de prompt, uma especialista em fazer pergunta. Exato. E o PO do passado, ele tinha que ser especialista em dar resposta. Então, como que você vê isso? E o que você também, olhando aí você tem times de engenharia, de desenvolvimento, né? Como é que você vê isso, esse apoio? Porque o Copilot, por exemplo, é uma ferramenta que eu acho que o nome não podia ser melhor, né? Uma ferramenta de ajuda, né? E eu acho que ele se coloca como copilot para justamente não ocupar o espaço do piloto, exato, que é o ser humano, né? E a gente também se coloca um pouco nisso, mas não para ser o copiloto do desenvolvimento, apesar do nosso produto também fazer isso, uma parte disso. A gente foi muito mais para a parte da arquitetura, do desenho do requisito, diagramas, processos. Então isso ficou bem sedimentado. Como que você vê? A gente indo um pouco pro nosso bloco, né, de oportunidades aí no mercado de trabalho, como que a IA vai impactar isso e quais são os desafios? O que você vê? Quais profissões você acha que dentro da... Vamos diminuir, né, o nosso perímetro aqui. Vamos falar assim, dentro dessa nossa área de tecnologia, de desenvolvimento de software, engenharia de software e tal, quais são as profissões que você acha que estão sendo impactadas, profissões do passado que tem que se modernizar e alguma profissão do futuro que você fala, cara, isso daqui eu estou ouvindo falar, eu estou percebendo, ou eu já estou começando a contratar para os meus times? Eu acho que todas, falando especificamente de tecnologia, acho que todas os papéis estão sendo impactados pela AI. Eu acho que no mundo corporativo todo, né, você falou sobre o Copilot, né, eu participei de reuniões onde eu depois comecei a mostrar o Copilot e a pessoa até falou assim, eu não acredito que eu estava fazendo a ata, né? Então assim, a pessoa estava fazendo a ata, então se ela não se reinventar, né, ela estava fazendo a ata, o Copilot faz a ata. Você pergunta o que foi, né, o que foi que o Alex disse sobre tal coisa, o Copilot vai lá e fala. Então, é bem bacana. Eu acho que assim, o que tem mudado, né? Eu acho que o que tem mudado é você ser... O termo engenheiro de software é um termo que eu gosto muito, porque a gente foi programador, depois desenvolvedor, aí tinha um analista de sistemas, um analista de negócios, um analista técnico, várias coisas, e isso vem condensando em papéis, né? Então, hoje os times que lidero, eu tenho engenheiros que têm um perfil mais desenvolvedor
mas que testa, que escreve requisito de negócio e que escreve casos de teste, cenário de teste, e tem engenheiros com mais um cunho maior em qualidade, em métricas, em conhecimento de qualidade, mas também está codificando, né? Se você olhar a suíte tecnológica, a gente falou sobre, né, brincamos aí, mas se você pegar, sei lá, em 2010, acho que você conseguia construir uma aplicação com 3 plataformas, né? 3, 4 lá você conseguia fazer. Hoje com a AI tem até uma foto que ela é assustadora. Ela tem tanto ícone, tem tanta ferramenta, tanta linguagem de programação, tanta coisa que é surreal, né? Você usar tudo isso, né? Um ser humano tem essa capacidade. Então eu acho que o profissional do futuro de tecnologia é um cara que vai conseguir ligar coisas, fazer perguntas e ficar antenado no que está sendo criado, né, aí por todos, no que está sendo criado que pode acelerar e ajudar o trabalho dele. Né? Porque agora que a gente está conversando, provavelmente um novo agente está sendo criado, as coisas estão sendo criadas. Né? Então, como que essa avalanche de coisa nova, como é que eu consigo me portar, né, com isso? E eu fui para gestão, eu fui um cara desenvolvedor, eu fui para gestão porque eu não gostava de saber o que eu estava fazendo, né? Que problema eu estava resolvendo. Né? Peraí, por que eu estou acordando todo dia, vindo aqui... Você não gostava ou você gostava? Eu não gostava de trabalhar sem saber isso. Tá. Né? Eu tinha amigos que o prazer dele era usar a tecnologia nova. Então, assim, cara, saiu um negócio novo, eu quero usar. Mas você sabe por que você está usando? Cara, tá aqui no requisito e ok. São profissionais, perfis diferentes. Tá aqui no requisito, é o que eu tenho que fazer. Eu sempre fui um questionador, né? Por que eu estou fazendo isso? Por que estou acordando? Então, qual que é a necessidade? Então, eu acabei indo para a gestão por causa disso, porque eu preciso entender do negócio, do problema, para depois encontrar uma solução técnica. Né? Então, eu acho que o profissional de engenharia do futuro ele tem que entender o problema. Né? Ele tem que... qual é o problema que eu preciso resolver? Né? Por que eu estou acordando todos os dias? E aí, olhar para a caixa de ferramentas dele, que tá cada dia maior, né? E como que ele faz, né, para organizar todas essas ferramentas para poder, né, atingir o desafio. Né? Então, sim, se você programa e você gosta ali de olhar o código, de ficar, né, uma parte mais ali, vá trabalhar com coisas que vão gerir o código, que vão gerar o código. Porque no velho stream mesmo ali, não resolvendo o problema de usuário, cada vez menos, né, a gente vai caminhar e a gente pode entrar, abrir um low code, no code, vai poder entrar nisso, mas para atender aquilo, cada vez menos. Né? E aí essas ferramentas vão ajudar muito mais e a AI está inclusa nisso. Putz, eu gosto do código mesmo, então você tem que trabalhar nessa camada, na camada mais de baixo. Naquela camada de plataforma para geração de código, né? Plataforma para tudo isso. Que aí, ou seja, tem lugar para todo mundo, só que a gente vai começar a ficar cada dia mais específico. Né? Então, assim, a complexidade cognitiva, né, de 50 mil coisas, a gente vai começar a dividir e criar plataformas para poder fazer essa divisão melhor para todo mundo. Muito bom, muito bom. Ó, a gente vai ter que se encaminhar para o final. E eu sempre gosto de deixar aqui fazer uma retrospectiva aqui dos nossos assuntos, né? Então a gente falou um pouco sobre o fator estratégico no mercado de trabalho, falou sobre a evolução, né, do operacional para o estratégico, como o operacional vai melhorar. A gente acabou de falar aqui bastante coisa sobre isso, né? E essa questão dos desafios e as oportunidades que a IA trouxe. O Alex Scarelli, só para a gente recapitular, ele é um executivo, né, de tecnologia com mais de 20 anos de mercado, e eu queria te pedir, cara, uma palavra final, um conselho, um pensamento que reflita aí sobre o nosso assunto e deixar um agradecimento pelo tempo, pelo papo. Eu falaria
horas com você aqui. Aliás, você me trouxe aqui insights pra gente falar de no code, low code e tem coisa pra caramba aí. Sim. Acho que a gente pode marcar uma outra conversa para seguir além. Espero que vocês também tenham gostado tanto quanto eu. E fica aí sua palavra final e um agradecimento. Obrigado vocês. Obrigado, Take, Márcio. Obrigado a todo mundo aí pelo convite. Adorei o papo também. Acho que podia ficar... Passou rápido, podia ficar horas conversando. Eu acho que, assim, falando do conselho, né, que eu dou para as pessoas sobre AI não tenham medo. Acho que a primeira coisa é não tenham medo e não se congelem. Se você sente que isso te ameaça de alguma maneira, vai entender o que é AI. Né? Vai estudar, vai tentar usar o robozinho. Não se limita só a uma ou dois, né? O ChatGPT, não se limita só a isso. Né? Tem amigos meus, nossa, cara, o negócio já gera imagem, né? já desenha, já faz tudo. Ele faz tudo, né? Pode-se fazer tudo, mas sempre tem alguém que precisa operar isso, sempre tem alguém que precisa dar uma noção de existência para isso aí, né? Porque simplesmente ter o robô por ter não resolve absolutamente nada, né? Então precisa ter alguém para direcionar essas coisas. Então não tenha medo, é algo de evolução. Muito emprego vai mudar, mas muito emprego novo vai nascer, né? E estudem, né? Acho que quem fala assim, não é uma ondinha, não é uma modinha, é algo que veio realmente para ficar e já está dando sinais fortes. Então, assim, estudem, vão atrás, independente da sua área. Eu sou advogado, né? Cara, se você é advogado e você sua profissão, você fica baseado em texto interpretativo, AI vai tirar o teu emprego, né? Agora, se alguém já está interpretando o texto, né, que meus amigos advogados né, tem um time para fazer essa interpretação e tal. Então o seu time vai fazer mais rápido, né? Então tudo tem o seu viés, mas a pior coisa que pode fazer é virar as costas, travar em relação a isso e achar que não é teu. AI é de todo mundo, igual o Waze é de todo mundo, igual o WhatsApp é de todo mundo, a AI vai ser de todo mundo. Aliás, a AI já está inclusive no WhatsApp. Exatamente, né? E você não tem muita opção, ou vai, né? Bom, eu quero agradecer de novo. Quero lembrá-los que se você gostou desse conteúdo, você pode compartilhar, dar um like, que não custa nada, tá feito, e ativar o sininho para você poder ficar sabendo das novidades do Taking Cast. Muito obrigado e te vejo na próxima.